É isso aí, vamos lá, tô olhando aqui o emprego de pronomes, ló, lá, pois é, vamos iniciar já aqui nessa parte do emprego de pronomes, aquela velha história do uso do lhe, uso do ló, lá, sé, não é isso? Vamos dar uma olhada então, simples, né? Você se recorda, nós já vimos em aulas anteriores, que o emprego dos pronomes, bastante simplificado, é aquele que trabalha com o uso do lhe, por exemplo, no primeiro momento, né? Lembrando que quando é que eu uso lhe? Né? Sempre que o verbo exigir a e se referir à pessoa. A pessoa, a pessoa. É o uso do lhe nesse contexto aí. E claro, eu posso usar o lhe também quando for sinônimo de dele, dela, quando puder ser trocado por uma forma possessiva, não é isso? Se eu trocar por um possessivo, dele, dela, também eu vou ter a mesma história do pronome lhe aí, tranquilamente. Agora é importante que você se recorde do seguinte. Quando a gente fala do a pessoa, né? Obedeço ao diretor, obedeço-lhe, obedeço a ele, é a mesma coisa. Então você tem aí claramente o emprego, né, do pronome lhe, especificamente focado aí como objeto indireto. No segundo caso, né, roubaram-lhe as esperanças, roubaram as esperanças dele, dela. Então você já sabe que aí é adjunta nominal, lembra? Mas vamos lá, o uso do ló, lá, lós, lás, sempre que os verbos diretos, transitivos diretos, terminarem com RZS, razões, lembra? Vamos seguir então, veja aí. Já revisamos bastante isso aí, você já está afiadíssimo, tenho certeza disso, vamos lá. Nesse trecho, substituindo-se a expressão ganho de peso por um pronome, obtém-se seguindo as normas gramaticais. Vamos lá, aquele mesmo trecho que ele colocou da questão anterior, né? Ele pega aquele trecho lá, olha só. Vamos lá, vamos pegar a questão 4 aqui, pronto. O trecho é esse, né? Então ele quer substituir a expressão ganho de peso, está aqui, ó, né? Nesse trecho, substituindo-se as questões de 4 a 7, ele quer trocar a expressão ganho de peso, que ele está colocando aí, não é isso? Por um pronome. Por mais de uma década, recaiu sob o estresse a suspeita de influenciar diretamente o ganho de peso. Influenciar o quê? O verbo base é exatamente o verbo influenciar, que é transitivo direto nesse caso aqui. Influenciar o ganho de peso. Então, o ganho de peso aqui, gente, funciona como objeto direto da história. Lembrando que o verbo influenciar, eu posso perguntar, influenciar o quê? Não é isso? Influenciar o quê? Verbo transitivo direto. Mas note que este verbo aqui termina com R. Então, se termina com R, razões, lembra? Se o verbo direto terminar com R, razões, corta o R, aí claro, você vai colocar ló, lá, lós, lás. Nesse caso, influenciar o ganho de peso. É claro, ó, ele já dá como opções lá na frente, vamos dar um salto aqui. Influenciar o ganho de peso, influenciá-lo seria a forma correta, não é isso? Até porque influenciar-lo não pode, né? Porque você tem aqui o ló, lá, lós, lás seguido de R, não, o R seguido de ló, lá não pode, tem que cortar o R, não é isso? O lhe você só pode utilizar quando o verbo exigir a e se referir à pessoa, acabamos de ver isso. Na, somente para som nasal, né? No, na, somente com som nasal. Beleza? O ganho de peso, o cara botar um na aqui, hein? É um fenômeno. Vamos lá. Questão certa. Portanto, letra B de bola. Leia o trecho a seguir, extraído do primeiro parágrafo para responder as questões. Olha só. Duas questões com essa mesma história. Mas não existiam provas científicas disso. Olha aqui. Mas não existiam provas científicas disso. Tá. Agora, elas emergem de diversos estudos mundiais. Pessoal, o verbo emergir, elas afundam de diversos estudos? Não, né? Emergir, vir à tona, vir para cima, né? Nesse caso aqui, para apagar acento ao diferenciar, surge. Elas surgem. Então, os povos emergentes, né? Os emergentes são aqueles países que estão surgindo dentro da esfera dos países assim, em desenvolvimento, com um índice acentuado da industrialização, aquela coisa toda, tá vendo aqui? Então você observa claramente, emergir, aprofundar, afundar. Então é claro que você tem essa perspectiva, esse ponto de vista aqui. Beleza? Tranquilos? Um sinônimo para o verbo emergir pode ser, tá aqui, ó, surgir. Ok? Resposta certa, portanto, letra E, claro, vocábulo simples, né? Ok. Substituindo-se o verbo existir por haver, de acordo com as regras de concordância verbal, olha só, substituindo existir por haver, ao contrário, hein? A gente está muito acostumado com aquele negócio de trocar haver por existir, verbo haver no sentido de existir, é o contrário agora. Eu quero trocar o verbo existir pelo haver, hein? De acordo com as regras de concordância verbal, sem alteração do tempo, obtém-se o quê? Pessoal,
O verbo haver, claro, ele tem vários empregos. Já vimos aqui vários exemplos em aulas anteriores. Haver, sinônimo de fera, lembra? Ocorrer, fazer, existir, realizar-se, acontecer. Já vimos vários sinônimos do verbo haver, claro, mas aí é bem simples. Haver, sinônimo de fera, ocorrer, fazer, existir, realizar-se, acontecer. Em todos os casos aí é impessoal. Ele é sempre singular. Agora, se eu trocar o verbo existir pelo verbo haver, o verbo haver será usado no singular, mas isso aí não corresponde ao verbo haver no sentido de existir. Se eu disser havia motivos para sonhar, eu vou colocar existiam motivos para sonhar. Quando eu troco haver por existir, esse verbo existir, ele pode ser singular ou plural. Vai depender do termo que passará a funcionar como sujeito. É bem curioso, olha só. O objeto direto do haver impessoal é o sujeito do verbo intransitivo existir. Vou dar um exemplo, vou repetir, olha só. O verbo haver, quando é impessoal, tem como elemento seguinte o objeto direto. Havia 1000 razões para tudo. Quem é o sujeito? Não existe. Oração sem sujeito. 1000 razões para tudo é o objeto direto do verbo haver, que mesmo sendo impessoal, passa a ter objeto direto. Ele é um verbo transitivo direto, sem problemas, e o objeto direto dele passa a ser 1000 razões para tudo. Agora, se eu trocar haver por existir, o verbo deixa de ser impessoal, passa a ser um verbo pessoal com sujeito, e não é mais verbo transitivo direto, sabia disso? Pois é, ele passa a ser verbo intransitivo. Se ele é verbo intransitivo, tranquilo, então 1000 razões para tudo existiam. Esse 1000 razões para tudo deixa de ser o objeto direto do verbo haver, como eu troquei por existir agora, ele passa a ser o sujeito do verbo existir. Perceberam a mudança? Que interessante? Uma mudança bem legal, uma mudança bem direcionada aí, tá certo? Vamos em frente. Olha só. Substituindo-se o verbo existir por haver, de acordo com as regras da concordância verbal, e sem alteração do tempo verbal da frase original, obtém-se. O que você acha? Claro, né? Resposta certa, letra A. Mas não havia provas. Pessoal, é claro que aqui o havia eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo. Eu não posso usar o verbo haver impessoal no plural. Lembra que acabamos de falar sobre isso? Mas não haviam provas. Não dá. Não havia. Certo? Haver no sentido de existir, singular, invariável. Beleza. Provas científicas passa a ser o objeto direto do verbo haver. Não é isso? Provas científicas. Agora não pode ser pluralizada. A letra B estaria incorreto. Mas não houveram, mesma coisa, né? Eu troquei agora por um verbo no pretérito perfeito, ou seja, já houve mudança de tempo, porque ele diz sem alteração do tempo verbal. Então, eu não vou alterar o tempo verbal da frase, não altero o tempo verbal. Aqui, nesse caso, logicamente, pretérito perfeito. Certo? Beleza? Mas não haverá provas científicas disso. Gente, no futuro do presente, houve pretérito perfeito. Então, você tem aqui, claro, verbos corretamente utilizados no singular. Corretamente usado no singular, beleza, tranquilo. Mas no plural já não pode. Agora, o verbo original está no pretérito imperfeito, né? Então, você tem aqui o pretérito imperfeito como ponto importante em relação a isso. Beleza? Questão 9, portanto, letra A, tranquilo, vamos lá. Os trabalhadores disseram não ter tempo para comer. Agora no segundo parágrafo, hein? Está aqui, ó. Segundo parágrafo, beleza, vamos lá. A preposição para estabelece entre os termos o sentido de que, gente, não ter tempo para comer. Não ter tempo para este objetivo, para este intento, para este fim. Se eu não tenho tempo para este objetivo, se eu não tenho tempo para este fim, claro, finalidade. Não tenho tempo a fim de comer. Percebeu? Então este para aqui, claro, tem valor nítido de finalidade, uma questão bem tranquila, tranquila mesmo. Questão 10, resposta certa, a letra B de bola. Vamos em frente. Questão 11, prova simples, né? Está bem tranquila até aí, vamos lá. Assinale a frase em que a expressão destacada expressa, em que a expressão expressa foi boa, né? Em que a expressão expressa, tá, beleza, vamos lá. Tudo bem, é uma banca examinadora, claro, ninguém é perfeito, né? Bora lá. Expressa intensidade. Gente, valor de intensidade, e aí, como é que fica? Ela estava baseada principalmente na observação cotidiana. E aí? Representa intensidade? Não, né? Esse principalmente aqui, que está na sua provinha, ele está em itálico, né? Essa é a palavra destacada aí. Marcelo, não tem nada destacado aqui. Tá, então vamos colocar
o itálico conforme a prova original, né? No principalmente, no à noite, né? Que é a expressão toda aqui, no à noite. Deixa eu colocar aqui. À noite, embaixo, rapidamente, embaixo, mais, embaixo, não. Olha só. Assinale a frase que a expressão destacada expressa intensidade. Gente, principalmente grau de importância, sobretudo, né? Intensidade não é. Ela está baseada essencialmente, principalmente, percebeu? Vamos dizer que tem um valor de modo, né? Modo, mas assim, intensidade certamente não é, ok? Sobretudo, inclusão. À noite, valor de quê, pessoal? Um valor temporal, exatamente, valor de tempo, né? Elas desapareciam rapidamente das máquinas. Rapidamente, aí, modo, né? De que modo? Rapidamente. Não é nem em relação a tempo. A estimativa é ainda mais preocupante. Aqui eu tenho um advérbio porque está se relacionando, claro, com o adjetivo preocupante. É intensidade, por isso que a letra D dá a resposta certa. Se é preocupante é uma coisa. Se é mais preocupante, é ainda maior a preocupação, logicamente é ainda mais intenso. Percebeu? Resposta certa, letra D de dado. Os trabalhadores disseram não ter tempo. Esse não aqui, claro, é intensidade, né? Intensidade. É negação, lógico. Esse não é negação aqui. Resposta certa, letra D de dado. Beleza, vamos avançar. O número sobe para 1,5 bilhão. Interessante, hein? Preste bastante atenção nisso aqui, ó. Ele diz 1,5 bilhão, tá certíssimo, tá? Já falamos em aulas anteriores, vamos reforçar. De 0 até 1,999999, singular, milhão, bilhão, 1,5 bilhão, 1,4 bilhão, milhão, certo? 1,99 milhão, bilhão, nada de plural aqui, tá certo? O plural só acontece a partir de 2 em diante, tá? Diz o endocrinologista Valmir Coutinho, recém-eleito presidente, blá, blá, blá. Vamos lá. Nesse trecho, o uso das aspas se justifica porque se trata de quê? Gente, o número sobe sobe para 1,5 bilhão. Veja o que ele colocou aqui, né? No primeiro parágrafo já. Note que ele coloca a mesma referência, né, em relação ao bilhão aí. Ele diz, a estimativa é ainda mais preocupante. O número sobe para, diz o endocrinologista. Ele corta isso aqui, né? Mas vê, ó. Diz o endocrinologista Valmir Coutinho, recém-eleito, barará, barará. Gente, se eu coloco um trecho entre aspas, claro, e falo, diz o endocrinologista fulano de tal, é claro que aqui ele não está falando de estrangeirismo, né? Lógico que não. Nesse contexto aqui, obviamente, ele está fazendo uma citação porque ele está se referindo, né? Está fazendo a referência precisa ao endocrinologista, claro, e essa referência é bastante característica, porque ele começa a utilizar nesse contexto aqui o trecho entre aspas e a afirmação, o apontamento de quem fala. Percebeu? Então esse apontamento é bem característico, logicamente, resposta certa, letra C. A ironia, o estrangeirismo, no caso do estrangeirismo, por exemplo, você poderia colocar, né? Ele era um gentleman. Quando eu escrevo ele era um gentleman, entre aspas, claro, um cavalheiro, eu posso utilizar as aspas para isolar um estrangeirismo. No caso da ironia que ele fala, você está linda, parece uma perua, toda enfeitada. Imagina, né? Se você está linda, parece uma perua toda enfeitada, o linda, entre aspas, é claro que não está tão linda assim. Percebeu? Então você já tem um lindo, entre aspas, indicando exatamente essa ironia, esse tom irônico. Esse cara teu amigo, é? Amigão. Já sabe que não presta. Né? Então esse amigo, entre aspas, lindo, entre aspas, já denotam, conotam até, né? Essa questão aí de ironia, até certa ironia. ênfase, indignação, gente. A ênfase pode ser dada, claro, quando você não utilizar, por exemplo, um negrito ou algum outro recurso, né, de expressão, de editoração, vamos dizer assim, para que você consiga dar ênfase à palavra, né? Destaque, o negrito e tal, essas coisas. As aspas podem dar ênfase, claro, mas em casos raríssimos. E geralmente são utilizadas no manuscrito, na linguagem manuscrita, né, nos textos manuscritos. Dificilmente você tem o uso das aspas nos textos digitados para com a palavra para dar ênfase e tal. É difícil, não é impossível não, mas é bem raro isso aí. E a indagação, o questionamento? Não, né? O questionamento você não vai utilizar aspas para indagar, para questionar alguém. A não ser que você queira reproduzir as palavras de alguém. Aí é outra história. As palavras de alguém questionando, indagando sobre alguma coisa. Aí é outro papo.
Certo? Beleza? É isso aí. Questão 12, está falando de citação. Claro, é um dos pontos mais importantes das aspas. Além da ironia, estude sobretudo o aspecto irônico e o valor conotativo das palavras. Nesse valor conotativo, você tem um ponto-chave aí em relação ao sentido figurado, ao sentido metafórico. Beleza? Próxima aula tem mais. Até lá.